say again, please. And after 5 minutes, fly heading the taxi Bravo India Seja bem-vindo ao Portal Aeronáutico Trem de Pouso. Continuamos a nossa busca pelo conhecimento na matéria de meteorologia. Hoje o capítulo é muito legal, tá? A partir de hoje, tu vai conseguir olhar para o céu e identificar o que está acontecendo, quais são os sinais que as nuvens têm para te passar. Na verdade, a nuvem, ela é, eu diria, o melhor sinalizador, porque tu olha para ela e tu consegue saber, essa é uma nuvem do tipo tal, quer dizer que a atmosfera está se comportando assim, quer dizer que pode ser que aconteça isso ou pode ser que aconteça aquilo. E aí, unindo com outras informações que vocês já têm um prévio conhecimento, como pressão, temperatura, densidade, se começa a construir um cenário meteorológico a partir dessas informações. Então é muito legal, antes da gente realizar um voo, é importantíssimo, né, é fundamental e é obrigatório também fazer um planejamento. Mas o mais legal desse planejamento é a gente fazer um cenário meteorológico da rota. Então, por exemplo, eu vou fazer um voo de Porto Alegre para Chapecó, tá? Então, o que eu tenho no meio do caminho? Eu tenho pressão alta, eu tenho pressão baixa, que tipo de nuvem, que tipo de vento, que tipo de centro de pressão, como é que estão as cidades ao longo disso, como é que está Passo Fundo, como é que está Santa Maria. Pô, cara, mas Santa Maria é lá para outro lado. Eu sei, mas se tu tiver uma noção de como está o entorno, fica mais fácil tu fazer de fato a tua rota, porque tu vai estar preparado, tu sabe o que tem de um lado, o que tem do outro. Se tu precisar alternar para que lado que é melhor ir naquele dia, naquela situação. Então, a construção e a interpretação desse cenário meteorológico é fundamental. E as nuvens, elas são a sinalização do que está acontecendo. Então, se tu olhar, por exemplo, uma nuvem de desenvolvimento mais vertical, a gente vai ver que isso significa mais instabilidade. Se tu olhar uma nuvem e ela tiver um desenvolvimento mais horizontal, isso significa que o tempo está mais estável, tá? Mas isso são só apenas alguns itens que vão ser abordados tanto nessa aula quanto na próxima aula. Então eu sugiro que vocês vejam essas duas aulas em sequência, tá? Essa e a próxima, porque elas têm uma ligação muito forte, na verdade é o mesmo assunto, só que aqui a gente vai abordar as nuvens em si, os conceitos bem teóricos, né? E na próxima aula a gente vai fazer uma interpretação desses conceitos que a gente tiver aprendido aqui, beleza? Vamos lá então. Falando sobre nuvens, é importante a gente saber como que elas se formam. Então, basicamente, elas se formam pela condensação ou pela sublimação do ar. O que é isso? Por algum motivo, o ar é forçado a subir, tá? Pode ser uma encosta de montanha, pode ser a própria instabilidade do ar, pode ser o aquecimento muito forte naquela região, aquece, diminui a densidade, o ar sobe, pode ser uma série de fatores que alguns a gente já conhece e outros a gente vai conhecer. Mas não importa, o que importa é que essa massa de ar, ela sobe. No momento que ela sobe, com o aumento da altitude, a temperatura diminui e a temperatura do ponto de orvalho pode ser atingida. Vai chegar um ponto que a temperatura do ar vai ser exatamente igual à temperatura do ponto de orvalho. Quando eu chego na temperatura do ponto de orvalho, é como se a massa de ar não pudesse mais conter essa umidade. Então ela precisa colocar essa umidade para fora e ela coloca essa umidade em forma de nuvem. Cara, então quer dizer que a base da nuvem é a temperatura na qual a temperatura do ar se iguala à temperatura do ponto de orvalho? Perfeito. Tá? A base da nuvem, sempre a temperatura do ar é igual à temperatura do orvalho, por isso que formou a nuvem. Ok? Então, basicamente, esse é o processo de formação da nossa nuvem. Então, por condensação ou sublimação, tá? As nuvens, elas são constituídas geralmente de gotículas de água líquida, tá? Mas dependendo da altura dessa nuvem, essas gotículas de água elas podem se transformar em cristais de gelo. Então essa é a composição da minha nuvem. Elas podem ser líquidas, elas podem ser sólidas ou elas podem ser mistas. Então perceba, se a nuvem está um pouco mais baixa, já vou começar a dar os bizu desde o início da aula para a gente já não só compreender a matéria, mas também saber interpretar quando os conceitos meteorológicos aparecerem para a gente. Beleza? Então vamos lá. Nuvens mais baixas, né? O que vai acontecer? A temperatura do ar é maior próximo do nível médio do mar. Se a temperatura é maior, não vai formar gelo. Então as nuvens mais baixas, elas são constituídas de gotículas de água simplesmente. Agora, nuvens um pouquinho mais altas do que essas, já vai ter uma temperatura menor.
temperatura menor já pode ter a probabilidade de formar cristais de gelo. Então essas nuvens médias, elas vão ser mistas. Por quê? Porque eu vou ter parte de gotículas de água e parte de cristal de gelo. E já as nuvens mais altas, tá? Aquelas que estão bem acima, não se forma mais gotícula de água, porque todas as gotículas de água viram cristais de gelo. E daí as nuvens são sólidas. Pô, Karen, como assim sólido? O avião vai lá e vai dar no meio da nuvem e vai quebrar? Não, ela é sólida no sentido de que a constituição dela são pequenos grãozinhos de cristais de gelo. Perfeito? Então, ó, já sabemos como se forma uma nuvem, em poucos segundos, minutos aí de aula. A gente já sabe como se forma uma nuvem e a gente já sabe a constituição dela de acordo, então, com a altura, ok? Gotículas de água, mista e sólidas. Perfeito? Vamos lá, vamos para frente. Quando a gente fala em nuvens, então, a gente precisa saber a classificação dessas nuvens. Essas nuvens, elas podem ser classificadas em 4 itens. O primeiro é o tipo ou o gênero, que é a mesma coisa. O segundo é a altura. O terceiro, o aspecto. E o quarto, a estrutura física dessa nuvem. Vamos começar, então, com os tipos ou os gêneros das nuvens. Então, a gente tem os cirros, a gente tem os cirroestratos, a gente tem cirruscúmulos, a gente tem altocúmulos, nimboestratos, estratos, autoestratos, estratocúmulos, cúmulos e cúmulos nimbos. Meu Deus do céu, Karen, tudo isso aqui de nuvens. Exatamente. São vários os tipos de nuvem. Tá? A gente vai conhecer cada um deles e o que é importante para nós, tanto para a vida quanto para a prova, é saber as principais características de cada nuvem que a gente vai estar falando. Tá, Karen, mas como que eu vou saber isso? Como que eu vou decorar isso? Não, tu não vai decorar. Tu vai decorar alguns itens que vão te dar a compreensão daquele tipo de nuvem. Vocês vão ver que só pelo nome já é possível a gente relembrar ou a gente puxar lá na memória qual que é a nuvem que a gente está de fato falando. Perfeito? Estágios de formação a gente já falou, pode ser alto, médio ou baixo. E é legal a gente considerar não só a constituição física, que a gente já falou de acordo com a altura, mas tem um macetezinho bem legal para saber os tipos de nuvem e o estágio de formação deles. Então observem que a gente tem um bonequinho aqui, tá? Esse bonequinho ele tem uma cabeça, ele tem um abdômen e ele tem um sapato, tá? Então, por que a Karen está falando isso? Porque essas letras elas vão ser importantes para a gente relacionar com os tipos de nuvem. Porque pode cair uma questão na prova lá dizendo assim: cirruscúmulos é uma nuvem de estágio alto, médio ou baixo. Não me lembro. Então, olha para o macete que vai ficar super simples. Então, C de cabeça, A de abdômen e S de sapato. Então, observem que as nuvens altas, C de cabeça, todas elas começam com C. Então, eu tenho cirrus, eu tenho cirruscúmulos e eu tenho cirroestratos. As nuvens médias, todas elas começam com A, exceto uma, que vai ser a exceção, ok? Então eu tenho no abdômen, né, na parte média ali do nosso bonequinho, então nuvem média. A gente tem o altoestratos, o altocúmulos e o nimboestratos, ok? O nimboestratos é uma exceção, tá? Não é regra. E depois no S a gente tem as nuvens baixas, sapato, S, sapato fica no pé, o pé fica lá embaixo. Então S a gente tem estratos, estratocúmulos, estrato e estratocúmulos. Então fica simples quando a gente tem as iniciais que nos remetem aos tipos de nuvens, beleza? Então C, cabeça, todo aquele conjunto de cirros, A, abdômen, todo aquele conjunto de altoestrato, altocúmulos e a nossa exceção, nimboestratos. E as nuvens baixas, S de sapato, vai ser as derivadas da estratos. Perfeito? Barbada, né? Então, olha só, a gente já está fazendo uma coisa legal que é a compreensão do conteúdo ao mesmo tempo, porque isso vai nos ajudar a criar de fato um cenário meteorológico quando a gente estiver voando. Então a gente já sabe os tipos de nuvem, a gente já sabe as alturas desses tipos de nuvem e a gente já sabe a constituição física a partir da altura, ok? Então, por exemplo, se caísse agora, né, se vocês fossem fazer a prova hoje, a prova da ANAC, já poderia cair lá. Cirrus é uma nuvem constituída por cristais de gelo, porque cirrus é cabeça, cabeça é alta, e o que é alto só tem cristal de gelo, barbada, né? Então, esse macete aí é super utilizado.
Depois a gente tem a classificação do aspecto. Então, o que seria o aspecto? Quando tu diz assim, o aspecto daquela pessoa é bom, o aspecto daquela pessoa é ruim, é a cara dela, é o jeito dela. Então, o aspecto da nuvem é o jeitão da nuvem. Como assim, cara? Tudo que for cumuliforme, tiver a partícula cumuliforme, né? Cirrus cúmulos, estratocúmulos, autocúmulos, cirro, enfim, tudo que tiver a partícula cúmulos, ela vai ter um desenvolvimento mais vertical pronunciado. Então vai ter um desenvolvimento vertical, tudo que for cúmulos. Isso aí tem que decorar, Karen? Isso tem que decorar. Mas a partir daí a gente consegue fazer as interações e as análises, ok? Estratiforme, tudo que tiver a partícula estrato, estratos, tá? Tem várias nomenclaturas, ela vai ter o desenvolvimento mais na horizontal, ok? Então estratocúmulos, autoestratos, cirroestratos, tudo que tiver a partícula estratos, ela vai ter um desenvolvimento mais horizontal. E tudo que tiver a partícula cirrus ou cirriforme, né? A partícula é cirriforme, o aspecto é cirriforme, mas todas as nuvens que tiverem a partícula cirrus, elas vão ser nuvens de aspecto fibroso. O que seria um aspecto fibroso? Mais pra frente a gente vai ver, tá? Mas o aspecto fibroso é aquela nuvem espichada, parece um rabo de galo, né? Até algumas nuvens são chamadas de rabo de galo em função disso. Elas indicam ventos muito fortes, tá? Então, até a gente já falou, né? Desenvolvimento vertical, lá no início da aula, a gente falou que era sinal de instabilidade. Desenvolvimento horizontal é sinal de estabilidade. E aspecto fibroso é sinal de vento forte. Ah, cara, então quer dizer que quando eu vejo um cirrus é porque tem muito vento em altitude? É. Ah, cara, então quer dizer que quando eu vejo um cumulus nimbus é porque o ar está muito instável? É. E quando eu vejo um autoestratos, é sinal de que o ar está super estável? É. Então vejam como a gente já consegue, a gente já sabe os tipos, a gente já sabe a altura, a gente já sabe a constituição e a gente já sabe o que aquela nuvem traz pra gente. Então já estamos fazendo um bom mesh aí com um pouquinho de conhecimento teórico. Beleza? Estrutura física a gente já comentou, né? Só para citar, sólidas, mistas ou líquidas, tá? Sólidas, mais altas, mistas, intermediárias e líquidas, mais baixas. Perfeito? Então, tendo essa noção dos 4 itens, das 4 tipos de classificação das nuvens, agora a gente vai começar a olhar nuvem por nuvem, tipo por tipo de nuvem, para a gente entender o que é isso, fibroso, o que é isso, desenvolvimento vertical, desenvolvimento horizontal. Eu não estou entendendo essa parafernália, então vamos lá. Vamos começar então com as altas, né? Vamos começar com os cirrus, por exemplo. Então vocês estão vendo aqui o aspecto extremamente fibroso, alongado, literalmente parece que passou um vento e espichou essa nuvem. E é exatamente isso que aconteceu. Por isso que ela indica ventos muito fortes. Geralmente ela é branca, é uma camadinha bem fina, né? Parece quase transparente muitas vezes. Ela não tem sombra própria, essa é uma característica bastante forte das nuvens cirrus. Que mais? Ela geralmente tem um brilhozinho sedoso, é espichada. Como ela é uma nuvem cirrus, ela é uma nuvem C, ela é uma nuvem cabeça. Então ela é uma nuvem formada por cristais de gelo, isso aí a gente já sabe também, tá? Então basicamente essas são as características da minha cirrus. Depois eu tenho uma outra derivação, vamos falar assim, da cirrus, que é a cirrus cúmulus. Ó, cirrus cúmulus, qual que é a diferença da cirrus para cirrus cúmulus? A partícula cúmulus. Tá, e a partícula cúmulus te lembra o quê? Cúmulus me lembra desenvolvimento vertical me lembra instabilidade. Então, quando eu tenho cirrus, eu tenho apenas vento. Quando eu tenho cirrus cúmulus, eu tenho vento e eu tenho um ar mais propício a ser instável. Então, essa aqui é a cirrus cúmulus. Ela é muito parecida com a cirrus, só que ela tem umas bolinhas, tá vendo? Essas bolinhas, elas são a instabilidade, é o sinal de instabilidade no ar. Ela também é branca, também é um lençol branquinho, né? Ela não tem ela não tem sombra própria, desculpem. E ela tem essas pequenas ruguinhas, e essas ruguinhas, esses gominhos, é que são a instabilidade. Porque pensa assim, na verdade, por que forma esses gominhos, né? Eu tenho lá, tinha o cirrus, né? O cirrus é um lençolzinho branco. Se eu tenho ar instável, eu tenho ar subindo e descendo. Então, o que acontece? Ele vai recortar esses cirrus, e aí é isso que vai formar os gominhos. Os gominhos se formam porque foram separados por alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É o ar instável passando ali.
beleza? Então, essa é a diferença entre os cirros e os cirruscúmulos. Depois eu tenho os cirrostratos. Então, as cirros, ventos. Cirruscúmulos, vento com instabilidade. E cirrostratos, estratos, desenvolvimento horizontal. Desenvolvimento horizontal é uma nuvem mais estável, exatamente. Então, vai ser o cirrus, vento, porém um ar tendendo a ser mais estável. Tá? Ele também é um véu transparente, também é fininho, também é esbranquiçado, não oculta o céu, o sol, nem a lua. Tu consegue enxergar o azul do céu atrás dele, tá? São basicamente constituídas por cristais de gelo, porque são cirros, na verdade essas três são, né? Cirrus, cirruscúmulos, cirrostratos, tudo C, tudo cabeça, tudo cristais de gelo, tudo nuvens sólidas, tá? E essa nuvem, ela tem uma característica específica que sempre cai em prova, tá? Presta atenção aí, larga o celular agora que é importante. Não que o resto não fosse, tá? Mas agora é muito importante porque direto é questão de prova. Essa nuvem, ela tem um fenômeno característico que é o halo, que é esse círculo que vocês estão vendo aqui. Só os cirrostratos ele forma halo, tá? Isso é uma característica clássica dos cirrostratos. As outras nuvens não formam halo. Então, se tu enxergou halo, tu sabe que é cirrostratos. Beleza? O que mais que nós temos aqui? De cirrus, são essas. Cirrus normal, cirruscúmulos, cirrostratos. Agora vamos para as nuvens de estágio médio. Então, estágio médio, lembra? Era o abdômen do bonequinho. Então, eu tinha autocúmulos, autostratos e a exceção, nimbus stratos. Então, vamos ver cada uma delas. O que seria o autocúmulos? O autocúmulos, elas são nuvens médias, né? Como a gente está falando de nuvens médias, essas três que vão seguir agora, elas são nuvens mistas. Então, elas têm parte de cristal de gelo e elas têm parte de gotículas de água. Mas o que seria o autocúmulos? O autocúmulos, ele é muito conhecido, é o velho conhecido de vocês, só que vocês não sabem o nome dele ainda. Mas é aquele céu de carneirinho, né? Já viram isso? Céu de carneirinho é quando tem aqueles gominhos no céu, bem separadinhos assim, esbranquiçado, parece um monte de carneirinho, né? Por isso que é céu de carneirinho. Parece um monte de ovelhinha, assim, uns gominhos fofinhos, tipo assim, ó, tá? Tipo essa imagem aí. O que ele significa? Ele significa que é uma nuvem mista, então, porque a gente sabe que é média, e significa instabilidade, muita instabilidade. Como que eu sei isso? Só pelo nome, autocúmulos. Cúmulos é uma partícula que gera instabilidade. E por isso que são os gominhos, né? Porque o ar instável passa no meio da nuvem e faz com que fique esses gominhos, tá? Que mais? A transparência deles é muito variável, depende do dia. Às vezes eles estão mais escuros, às vezes eles estão mais claros. Às vezes dá para enxergar o sol, às vezes não. Não é uma característica forte da nuvem isso, tá? E elas podem então ser brancas ou mais acinzentadas também, tá? Mas é muito conhecido, é o clássico céu de carneirinho, tá? Pode colocar aí no PDF de vocês. Depois do autocúmulos, a gente tem o autostratos. Então, se autocúmulos é instável, ar instável, o autostratos ele vai ser mais estável. Como é que eu sei isso? Partícula stratos. Stratos significa um ar mais estável. Esse sim, tá? Esse é uma camadinha, um lençol de nuvens brancas ou acinzentadas. Geralmente são mais acinzentadas, tá? De aspecto bem estriado, bem fibroso, cobrindo totalmente ou parcialmente o céu. E apresentam algumas partes mais delgadas que tu consegue enxergar o céu ou o sol, né? Vai depender. Mas ele basicamente é um lençol, tá? Um lençol e não forma halo, porque a halo é a outra nuvem que a gente falou antes, né? E como eles são médios, são constituídas por gotículas de água e por cristais de gelos. Então, autostratos. Perfeito? E a nimbostratos? A nimbostratos é uma exceção, porque ela não se encaixaria naquela nossa regra de cabeça, abdômen e sapato, tá? Mas a gente coloca ela como uma exceção nas nuvens de estágio médio. Nimbostratos, então, é estágio médio. Perfeito? Essa nuvem, ela é bem sinistra, observe, né? Ela é bem assim pesada, escura, geralmente tem aqueles rolos embaixo até, né? Que dá um pavor assim, nossa, vai cair o céu, né, hoje. Ela é uma nuvem que geralmente ela vem
trazendo algum fenômeno meteorológico mais brusco, né? Chuva, tempestade, granizo, saraiva. Ela é uma nuvem realmente pesada, tá? Geralmente cinza, bem acinzentada, às vezes até com a base muito escura, tá? Ela não necessariamente tem um tamanho muito grande, geralmente ela é chatinha, assim, ela é pequena, mas ela é muito escura, parece um rolo, assim, parece que está chegando um rolo, tá, de nuvem. Também constituídas por cristais de gelo e por água, por serem uma nuvem média. E ela é extremamente opaca e escura, tá? Essa não tem como confundir, tá? Quando ela tá chegando, vocês vão perceber que ela tá chegando. Até quem não mexe com a aviação olha para fora e diz: nossa, olha lá o que tá chegando. Essa é a Nimbus Stratus, tá? Não tem como errar a Nimbus Stratus. Geralmente, então, associada a fenômenos meteorológicos mais graves, né? Tempos ruins. Então, se está decolando, viu aquele céu meio preto lá, pode guardar o avião e tomar uma gelada, tá? Não tem o que fazer, não dá para passar por cima desse negócio, ainda mais com uma aeronave de pequeno porte. Com aeronave de grande porte ainda dá para ser avaliado, mas aeronave de pequeno porte nem pensar, tá? Infelizmente, experiência própria, tá? Vamos lá. Temos aí as nuvens de estágio mais baixo, stratocúmulos, vamos começar com ela. Stratocúmulos é bem simples de entender. Karen, como assim stratocúmulos? Então, falou que strato era nuvem estável e cúmulos era nuvem instável? Justamente. Stratocúmulos, ela é uma nuvem condicional, tá? Então, ela é um floquinho, tá? Tipo assim, ela é um floquinho. Não se desenvolve muito verticalmente, não se desenvolve muito horizontalmente. A condição dela vai depender da condição da atmosfera. Então, por exemplo, não é a única coisa que vai mandar nisso, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho pressão mais baixa, eu tenho a tendência do cenário meteorológico ser mais instável. Lembra da aula de pressões? Então, essa nuvem ela tem uma tendência de ser mais vertical do que horizontal. Se eu tenho uma pressão alta, por sua vez, o cenário meteorológico tende a estar mais estável. Se ele tende a estar mais estável, eu vou ter uma nuvem mais de desenvolvimento horizontal. Okay? Então, ela é uma nuvem condicional, é um floquinho que ele vai ser ou mais para cima ou mais para baixo, de acordo com a condição do dia, se o dia está mais estável ou mais instável. Perfeito? Então, esse floquinho aí. Depois a gente tem o stratus. O stratus é uma nuvem de desenvolvimento bem horizontal, bem lá na linha do horizonte, bem retinha, bem bonitinha, tá? Bem lisa, com a base muito lisa. Ela também é bem pouco espessa, tá? E é uma camada, geralmente é cinza, ela vai ter a base bem retinha, bem bonitinha. Pode ser branca também, mas geralmente ela é mais cinza. E ela é uma nuvem extremamente baixa, stratus, sapato, né? Sapato baixo, tá? Constituída por gotículas de água, já que é uma nuvem baixa. Então vejam como os conceitos são fáceis desde que a gente compreenda, né, as regras da cabeça, do abdômen, do sapato. A nuvem alta é cristal de gelo, a média é mista, a baixa é gotículas de água. Então, o desenvolvimento vertical é instável, o desenvolvimento horizontal é estável, né, cirros, nuvens puxadas, né, estriadas, elas são vento. Então, esses conceitos são importantes de serem compreendidos para a partir daí a gente conseguir fazer então o nosso cenário meteorológico. Perfeito? Então é o seguinte, ó, na aula de hoje a gente viu um pouquinho sobre nuvem, constituição dela, condensação ou sublimação. A gente viu sobre tipo, altura, aspecto e estrutura. Relacionamos essas 4 classificações e vimos as principais características de cada nuvem. Karen, tenho que saber isso? Tem que saber as principais características de cada nuvem. Não só a partícula, stratus é estável, né? Mas tu tem que lembrar da cara da nuvem, do jeitão da nuvem, ok? Então, a gente tem um esquema aqui, esse esquema é bem legal, que ele mostra vários tipos de nuvem. Tem alguns que a gente não viu ainda, que a gente vai ver na próxima aula, que é a parte de TCU, de CB, nuvens de desenvolvimento vertical. Tá? Aqui tem algumas, mas a gente tem nuvens que são bem específicas de desenvolvimento vertical. Tá? Então esse esquema ele é bem legal porque ele mostra tanto as alturas, né, quanto o formato das nuvens que a gente abordou. Tranquilo? Então dá uma boa revisada aí e vem para a próxima aula, ainda agora, ainda hoje, toma um cafezinho se for o caso, vamos para a segunda aula de nuvens para fechar esse capítulo, esse conhecimento e conseguir fazer então um cenário meteorológico, olhar para a nuvem e ter noção do que está acontecendo no nosso entorno.
Beleza? Trem de pouso, baixado, travado, vamos lá. Espero você na próxima aula. Say again, please. After 5 minutes, fly heading Vitax Bravo